tarde, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui as análises da NBA do dia 3/2, hoje é sexta-feira. Infelizmente, ontem eu não consegui fazer as análises. Como eu falei, esses dias tive os problemas particulares e isso está me tomando muito tempo para resolver as pendências burocráticas, para recuperar meu número de telefone, fui roubado. Então, infelizmente, ontem, essa questão de não ter internet no celular, depender do Note, depender de internet vir aqui acabei me atrapalhando. Vou dar um resumo rápido do dia de ontem. Vamos voltar aqui nos resultados. O que aconteceu? Quem está acompanhando o canal, eu já falei isso aqui eu tento menos ainda, porque no Telegram eu ainda mando as tips gratuitamente no meu canal do Telegram. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, segue a rede social que está na descrição do nosso Instagram, acompanha lá o trabalho do Telegram, lá eu mando a tip, só que esse canal eu já criei por conta disso mesmo, porque eu sempre falo que eu prefiro ensinar a pescar do que dar o peixe pronto. E é isso que eu tenho vontade de fazer. Então quem está acompanhando o canal, a gente estamos aí acho que com 10 vídeos do canal, começamos dia 20, agora não lembro exatamente. Quem está acompanhando, está entendendo a metodologia de trabalho, conseguiria fazer ontem algumas apostas sem assistir o vídeo. Por quê? Porque ontem tinha muito time que a gente conseguia, que a gente trabalha e não muda. Vou dar um exemplo para vocês. Lakers, Los Angeles Lakers, Indiana. 25 pontos do LeBron, 7 rebotes do LeBron, 5 assistências. Fez 26 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. O Davis ontem surpreendeu nos pontos, fez 31, tá voltando a ter minutagem. O duplo-duplo do Davis, que a gente sempre fala aqui. New York, duplo-duplo, Handler 20 pontos. Milwaukee Bucks, ontem no Clippers, o Kawhi Leonard não pegou, não bateu não bateria os 20 pontos que a gente manda. Então no jogo do Clippers você provavelmente teria tomado um head. No Miami também o Butler não fez os 15 pontos. Não é uma coisa que eu faço sempre, porque o Butler costuma oscilar muito. Golden foi lindo. Curry é um monstro. Denver Nuggets. Eu cravei aqui anteontem que eu ia pegar o triplo do Jovic. O Jovic fez o triplo na quarta, que foi ontem que a gente não conseguiu gravar o vídeo, e fez o triplo ontem de novo. Então 2 triplos seguidos. Falei lá no sábado. Ele vinha de 10 duplos seguidos, não peguei. O Jovic é um monstro, cara. Se você pegar aí Milwaukee com o Grego, Boston com o Jaylen Brown e o Jason Tatum, Don't quando voltar de contusão, Los Angeles com o LeBron e o Davis, Jovic, entendeu? O próprio Siakam, que não deu aqueles 20 pontos, Philadelphia, Embiid e Harden. Você vai conseguir sempre fazer as mesmas coisas mais ou menos semelhantes e elas tendem a ser lucrativo no longo prazo, porque vai dar mais green do que red. Você não pode se preocupar com uma aposta. E aquela aposta da vida não bateu, era o dinheiro de pagar a conta. Tá fazendo errado, cara. Você tá fazendo errado. Quando você faz desse jeito, você tá fazendo muito errado. E não é isso que eu quero que vocês aprendam. Vai ter dia que não vai bater o mais provável. Eu tenho o costume de falar, de postar, de anotar em tudo. Certeza é só a morte. E a gente não sabe nem o dia. Então vamos lá para as análises de hoje. Eu não falei nem quantos jogos tem. Vou fechar aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos nessa sexta-feira. Não temos jogos depois da meia-noite. Peço desculpa ainda, o computador meio lento. Vou providenciar um computador melhor. Não estou conseguindo nem expor minhas planilhas aqui, porque senão ele vai ficar muito lento, muito carregado.
É, a gente não vai ter jogo depois da meia-noite. Então os jogos são esses mesmos que eu falei, 8 jogos. Detroit, Charlotte, Indiana, Sacramento, Washington e Portland, Boston e Phoenix, Houston Rockets, Minnesota. E Orlando, San Antonio, Filadélfia, Utah Jazz e Atlanta. Eu vou falar de antemão aqui que eu já até dei uma estudada antes e eu já fiz essa aposta para mim. Vitória do Filadélfia, vitória do Boston, vitória do Minnesota, que é muito forte em casa em conjunto. Dava uma ODD 2,20 na bet. Vê o vídeo e vê se faz sentido para você, até porque a ODD do Boston é super esmagada, do Fila também fora de casa. Então vê o vídeo. Aqui nunca é para você fazer o que eu falar, para você ver se faz sentido. Faz sentido para você aquilo ali? A minha análise está de acordo com a sua, com o que você pensa? Às vezes eu tenho o costume de falar, quando o Embiid não joga, eu tento buscar o triplo do Harden. O cara às vezes pode falar, pô, mas contra o New York tende ao Philadelphia ter menos rebote. Mas o rebote defensivo, ele tem um índice muito alto de rebotes defensivos de todos os times, cara. Por quê? Porque o cara arremessa, tem alguém esperando o rebote, mas sempre a defesa tá melhor postada. Porque tem dois caras da defesa. Porque alguém saiu do arremessador. Entendeu? Então é só você pegar um dia, pega um papel, vai ali no SoftScore e vê quantos rebotes defensivos teve desse time, quantos ofensivos desse, quantos defensivos teve do outro, quantos ofensivos teve do outro. Você vai ver a diferença. H2H não é um jogo que eu gosto de trabalhar aqui, porque são dois times horríveis. Detroit em casa, 5 derrotas. Charlotte fora, 4 derrotas e uma vitória. Vamos ver para quem. De quem isso aí? Quem foi a vitória do Atlanta? Detroit perdeu para o Houston, para o Milwaukee, para o Chicago, para o New York e para o New Orleans. Aqui eu não faria nada, mas se eu for obrigado, eu iria de Charlotte. Pela race do Charlotte. Indiana Pacers, Sacramento, Sacramento. Vamos olhar Zod. 1,71. Sacramento é fora. Vamos olhar como a Indiana vem se comportando em casa. 4 derrotas e uma vitória. Só ganhou do Chicago, perdeu do Lakers, perdeu do Milwaukee, perdeu do Memphis, perdeu do Atlanta. Sacramento só perdeu para o Minnesota, que é forte, e ainda ganhou a outra na prorrogação. Aqui nós pegamos o handicap 10,5 do Minnesota. Sacramento. Vitória do Sacramento. Ah, eu não quero ir na vitória do Sacramento. Vitória no basquete é mais difícil, porque a sexta é isso. Handicap do Sacramento aí, um positivo aí de uns 4,5, 6,5. 15 pontos do De'Aaron Fox, 20 se tu quiser ser um pouco mais ousado. Sabonis duplo-duplo. Se é só DD chegar a 1,70, é uma ODD mais segura às vezes do que cravar a vitória. Por mais que pela race, para mim a ODD ali deveria estar até mais esmagada. Eu iria de vitória do Sacramento. Washington Wizards e Portland Trail Blazers. Não são dos times que eu costumo trabalhar. ODD 1,57 para o Washington. Três derrotas e 2 vitórias. Derrota pro Golden, pro New York e pro New Orleans. Eu me absteria desse jogo. E não tenho linha de jogador para trabalhar aqui. Mas, se você quer obrigatoriamente alguém, eu iria de Washington em casa pela race e por estar em casa. Mas, nas minhas apostas, não entra esse jogo. Boston e Phoenix. ODD esmagado, ODD 1,22. Mas você vai olhar H2H do Boston em casa.
Perdeu por New York. Aquele jogo da falta do Julius Randle. Mas são 9 vitórias. No total, um last 10. São 7 de 10. E o Phoenix fora. 3 derrotas ganhando do San Antonio. Vai Boston. Vitória do Boston. Eu não iria contra o Boston pra buscar. Fui no Brooklyn, que era um time mais forte aquele dia. O Boston abriu o primeiro quarto com 30 pontos de diferença. Boston é o melhor time da NBA hoje. E como que eu for trabalho com essa ODD? Vitória do Boston. Jason Tanto 25, Jaylen Brown 20. Jason Tanto 5 a 7 rebotes. Ou, como eu falei no começo, que eu já fiz pra mim, Boston, Filadélfia, Minnesota em casa. Houston, o time é horrível. Vamos olhar o DD do Toronto. 1,34. Eu não entro no modelo do Toronto 1,34 nem que você me pague. Mesmo achando que o Toronto vai ganhar. Não é porque você faz uma análise que aquele time vai ganhar que você vai entrar na ODD o valor que ela tiver. Faz sentido arriscar uma ODD tão pequena? Vamos olhar o Houston em casa. 2 vitórias. Ganhou do Oklahoma, ganhou do Minnesota. Toronto fora, 3 derrotas. Ganhou do Portland e ganhou do Sacramento. Vamos olhar as derrotas do Toronto do Houston em casa. 18 pontos, 5 pontos. 5 pontos. E as vitórias do Toronto fora? 18 pontos, 13 pontos. Por obrigação, aqui, ó, vou fazer de novo race. Ganhou 2 em casa e perdeu 3. Perdeu pro Cleveland, perdeu pro Washington, perdeu pro Charlotte. Washington, Charlotte, times inferiores. Perdeu 3 fora de casa. Perdeu pro Utah, perdeu pro Phoenix, perdeu pro Golden. Time mais fortes. Mas ganhou Portland e ganhou do Sacramento. Eu nunca imaginei que eu ia falar que eu iria numa vitória do Houston. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa, obrigado a fazer alguma coisa, eu iria de vitória do Houston. Ou buscaria se eu vou de vitória, para que eu vou buscar uma ODD 3? Com um handicap positivo. Por mais que quando o Toronto ganhou fora, ele ganhou de uma distância muito grande. Então, você vai avaliar e você vai falar assim, putz, o risco dele ganhar e ganhar de uma vitória muito grande, mas ele perde o de Houston. Não apostaria nesse jogo, mas se, como eu sempre falo aqui, eu não gosto de ficar em cima do muro, obrigado a fazer Houston. Minnesota. Minnesota em casa. Quem tá acompanhando o canal já deve até ter decorado o que eu falo toda vez. 1,48 é o DD do Minnesota. Minnesota em casa vem de 4 vitórias. Ganhou do Golden, mano. Ganhou do Golden, ganhou do Sacramento, ganhou do Memphis, ganhou do Houston. E o Orlando fora. Só ganhou do Philadelphia, que é mais Minnesota. Minnesota em casa é muito forte. Minnesota, Boston e Filadélfia. É o que eu faria hoje. E eu posso olhar o H2H aqui do Filadélfia e não gostar. 1,22, a esmagada, odd. Só que Spurs em casa. Uma vitória contra o Brooklyn, 4 derrotas. Filadélfia fora, 25 vitórias. Filadélfia vem crescendo muito. Buscando a liderança da conferência. Ameaçando o Boston, né? O Denver, que é do outro lado. Não. Filadélfia é do lado do Boston. Isso.
Então ele tem 2 jogos a menos, é por aproveitamento aqui. Qualquer dia eu faço vídeo explicando também, tô devendo um monte de vídeo explicando um monte de coisa. 52, se ele ganhar os 2 jogos que ele tem a menos, os 2 jogos que ele tem a menos, ele vai a 35 vitórias, ele estaria junto com o Milwaukee a 2 vitórias do Boston. Aí ele vem de 5 vitórias fora, cara. 7 vitórias seguidas fora de casa. 8 das últimas 10 fora. Perdeu em casa pro Orlando. 8 dos últimos 10 jogos, independente de ser fora casa. O Boston a gente viu ali que no fora casa, nos jogos totais ele tinha 3 derrotas. Então o Philadelphia vem crescendo muito. Philadelphia, Milwaukee e Boston. Todos 3. Fora que você pode trabalhar, se quiser só trabalhar no jogo, Embiid de 25 pontos, Embiid de 7 rebotes, Harden 15 pontos, Harden 7 assistências. Isso é aquele padrãozão. Um pouco mais ousado, você sobe o Embiid para 30. Eu não gosto de subir o Harden para 20, por mais que às vezes ele faça duplo de um dos dois ou ambos. Aí é o dia. Aí se um dos dois não jogar, você busca o duplo do outro, sobe os pontos. Ai, absurdo de boca, me desculpa. H2H, hoje eu fui olhar as linhas do triângulo e tá com as OBD esmagadaça. A linha do triângulo, que é 20.7 rebote. 2,5, 1,80, que é um jogo equilibradaço. E o tá em casa. Tem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 4 jogos. Perdeu pro Brooklyn. Atlanta fora, perdeu pro Portland. Perdeu pro Chicago. Ganhou do Phoenix, ganhou do Oklahoma, ganhou do Dallas sem Don't. E o tá em casa. Em uma recuperação aí, tem um 5 de 10, tem um 6 de 10. Atlanta fora, tem Vou de Utah em casa. Pelo Race 5, não pelo Race 10. Pelo Race 10 eu iria de Atlanta fora, mas pelo Race 5 eu vou de Utah em casa. 3 vitórias seguidas em casa. Utah em casa. Agradecer mais uma vez, pedir desculpa por não ter feito ontem. Estamos aí fortalecendo os nossos trabalhos e dando corpo pro canal. Vem muita coisa boa aí. Jogo das Estrelas, playoffs, temporada regular acaba 9 de abril, agora vai começar a fazer análise diferente dos jogos, por quê? Porque você começa a entrar naquela de quantos jogos faltam para mim? Ah, quantos jogos faltam para esse time? Ah, quantos jogos ele tem? Putz, ele precisa do quê para se classificar? Calma que tem muita coisa boa, tá? Um abraço, fique com Deus e até mais. Fui.